Certo, Mateus capítulo 28. Nós vamos ler o capítulo inteiro, tá bom? Nos diz assim: Ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde, ver onde ele jazia. Ide, pois depressa, e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais. Ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para um monte a que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, o grande momento havia chegado. Jesus, ele viera a essa terra com um objetivo muito claro em mente. Quando Jesus veio, ele veio com uma missão, a missão de morrer pelos meus, pelos teus pecados. E este momento havia chegado. Durante 4 vezes no seu ministério, pelo menos durante 4 vezes, nós temos registrado que Jesus, ele fala para os seus discípulos isso: olha, eu vim, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Porém, os discípulos, neste momento que nós lemos, neste domingo de manhã, eles estavam incrédulos. O relato de João nos mostra que eles estavam escondidos em casa com medo. Veja, essa semana, a semana da Páscoa, a semana da ressurreição de Cristo, havia sido uma semana bastante intensa no ministério de Jesus. Se você olhar os capítulos anteriores, você vai ver que na segunda-feira, Jesus ele tem aquela entrada triunfante em Jerusalém. Lembra dessa passagem? Quando Jesus ele pede para os discípulos pegarem um jumentinho, ele entra, as pessoas jogam folhas de palmeiras e tudo mais. Isso aconteceu na segunda. Na terça-feira nós vemos Jesus ele ficando em Jerusalém e ao seu redor. Nós vemos, por exemplo, Jesus expulsando. Lembra aquele episódio onde Jesus expulsa as pessoas que estão negociando no templo? Isso acontece na terça. Na quarta-feira, nós vemos Judas negociando Jesus. Aqui começa a trama. Judas negocia Jesus com os líderes religiosos. E na quinta-feira, no capítulo anterior, nós vemos que Jesus ele trata de celebrar essa festa da Páscoa, que, como bem lembrou o Tiago, é uma festa que se inicia lá no Antigo Testamento. Jesus envia seus discípulos pela manhã para que eles preparem a Páscoa. Ele celebra a Páscoa na quinta-feira à tarde com seus discípulos. A quinta-feira à noite ele sobe para um monte
Monte das Oliveiras, para um jardim específico, o Jardim de Getsemane, onde Jesus tem um dos momentos mais aterrorizantes do seu ministério, um momento onde ele sente medo, onde ele sente pavor pelo que viria a acontecer, e ele não estava com medo da cruz, e ele não estava com medo dos chicotes, ele estava apavorado porque ele teria que beber o cálice da ira de Deus que eu e você deveríamos beber. Isso apavora ele, isso faz com que Jesus fique com medo. E lá por volta da meia-noite os guardas chegam, tomam Jesus. Durante a madrugada ele é julgado, ele é condenado por Pilatos. E então ele é, pela manhã, por volta da manhã, ele é crucificado. Ele é espancado com chicotes de couro que eram revestidos nas suas pontas com bolas de metais e fragmentos de osso. Ele carrega uma cruz pesadíssima, de mais de 50 quilos. Ele é coroado com uma coroa de espinhos de mais de 2 centímetros, pelo menos. E ele é exposto completamente nu, diante de toda a sociedade. Por volta das 3 horas da tarde da sexta-feira, Jesus, já não conseguindo mais suportar o peso do seu corpo, ele morre. Isso você encontra no capítulo anterior. Isso parecia ser o fim de uma história. José de Arimateia pede o corpo de Jesus, sepulta Jesus. Então, no domingo de manhã, começa a acontecer esse episódio que nós lemos. E esse capítulo nos fala sobre a importância da ressurreição de Cristo. Ele fala sobre a ressurreição de Cristo. E por que esse evento é importante para a gente? Você saberia responder? Por que Jesus tinha que ressuscitar dentre os mortos? O que você responderia? Você é cristão, certo? Você acredita, você vai na igreja, alguém te perguntasse na rua, por que é importante Jesus ter ressuscitado dentre os mortos? Esse texto nos oferece 3 razões do porquê da importância da ressurreição de Cristo. A primeira razão, Mateus nos apresenta do verso 1 até o verso 10, nos mostrando que a ressurreição de Cristo é importante, porque ela garante o cumprimento das promessas de Cristo. Olha só como este evento inicia no verso 1. Mantenha a sua Bíblia aberta, olhe comigo os versos. No verso 1 diz, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Essas mulheres, conforme nos informa Marcos, elas caminhavam com Jesus, elas estavam no ministério de Jesus e, portanto, elas ouviram falar, Jesus falando que ele ressuscitaria. Mas Marcos nos informa que elas não estavam indo para o sepulcro para ver Jesus ressurreto, não. Elas estavam indo levando aromas, uma tradição judaica que era feita para conservar o corpo mais tempo. E aí quando elas estão indo, elas estão conversando, quem vai remover a pedra para a gente? A pedra é muito grande. E aí nesse momento o verso 2 e o verso 3 nos informa que um evento acontece, um grande terremoto que remove a pedra. Irmãos, isso é interessante. Se você relembrar das tuas aulas de geografia, da história na escola, você vai lembrar que terremotos são eventos naturais que acontecem quando placas tectônicas se chocam. No Brasil nós não temos grandes terremotos porque o Brasil está bem no meio de uma grande placa, então nós não temos grandes terremotos. Israel está bem entre 2 placas tectônicas. Significa que terremotos não são eventos inesperados. A cada 70, 100 anos, mais ou menos, acontece um grande terremoto em Israel. Inclusive, o último que aconteceu foi em 1912, e eles estão meio apreensivos porque pode acontecer outro grande terremoto em breve. Mas o que está acontecendo aqui é diferente. Porque se você ler o capítulo anterior, você vai ver que quando Jesus morre e ele entrega o seu espírito ao Pai, um grande terremoto acontece. Um terremoto tão grande a ponto de abrir sepulcros e mortos ressuscitarem e saírem pelas ruas de Jerusalém. Isso foi na sexta-feira. Passa 2 dias, agora no domingo pela manhã acontece outro grande terremoto. Qualquer judeu,
ele veria: o que está acontecendo não é normal. Não é normal. 2 grandes terremotos num período de 3 dias não é normal. Porque o que estava acontecendo aqui era o evento mais significativo da história da humanidade. A ressurreição do Filho de Deus. A ressurreição do Filho de Deus. E claro, diante disso, as mulheres, elas se apavoram. Elas não esperavam por isso. Elas não esperavam chegar lá e ver a pedra removida e ver um anjo. E por isso o anjo trata de acalmá-las. O verso 5 nos diz que o anjo se dirige a elas e diz: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. A resposta do anjo para as mulheres nos oferece a primeira razão da importância da ressurreição de Cristo. Irmãos, a ressurreição de Cristo é importante para mim e para você, cristãos, porque ela garante o cumprimento de todas as outras promessas que nós temos nas Escrituras. Todas as outras promessas. O que mais Jesus prometeu para mim e para você nas Escrituras? O que mais ele prometeu? Ele prometeu que eu e você, se nós crescêssemos nele, diariamente nós cresceríamos em santificação. Significa que por mais que não apareça, eu e você melhoramos dia após dia pela graça de Deus, se nós estamos em Cristo. Eu sei que a caminhada de santificação por vezes é árdua, é difícil. Nós iremos dizer: eu não consigo melhorar nisso, eu não consigo progredir nisso. Mas nós temos esperança quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para a ressurreição de Cristo. Porque aqui ele não falhou. Irmão, se existia um momento para Jesus fracassar, esse era o momento. Uma ressurreição é um evento completamente improvável aos olhos humanos. Completamente improvável. Quando uma pessoa morre, não há nenhuma chance de ela tornar a vida. Sabe, se uma pessoa sofre um ataque cardíaco, se essa pessoa é recuperada, algo é feito em pelo menos 1 minuto, essa pessoa ainda tem uns 90% de chance de sobreviver. Mas uma pessoa morta não tem nenhuma possibilidade. Mas Jesus ressuscitou. Jesus, ele vive. Como nos disse o Tiago, ele venceu a morte. Irmãos, se ele ressuscitou, se ele cumpriu, aqui era um momento para ele fracassar. Se aqui ele não fracassou, significa que todas as outras promessas que nós temos nas Escrituras, a promessa de que um dia eu e você, se permanecermos fiéis, nós vamos desfrutar de novos céus e nova terra, essa promessa é real. A promessa de que ele permanece conosco diante de momentos de dificuldade. Sabe quando você não consegue ver a luz no fim do túnel? Sabe quando tudo parece acabado? Jesus, aqui no fim do verso 20 diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por que nós podemos acreditar nessa promessa? Porque ele ressuscitou. Ele não fracassou nessa promessa, ele ressuscitou. E isso garante que todas as outras promessas que ele fez permanecem em pé. E veja, irmãos, tudo isso que estava acontecendo fez com que as mulheres ficassem com um sentimento contraditório. O verso 8 nos diz que, retirando-se elas apressadamente dos sepulcros, tomadas de medo e grande alegria. Você consegue imaginar que tipo de sentimento, o que elas estavam sentindo? Como você sente medo de você estar extremamente alegre ao mesmo tempo? Esse era o sentimento que essas mulheres estavam. Elas viram algo que elas simplesmente não esperavam. E agora elas estão com medo e com grande alegria. Mas o que é mais importante, elas não duvidaram. Elas saem correndo e elas vão até os discípulos anunciar: ei, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou como ele tinha dito. Mas alguns não creram. Você lembra dos fariseus?
Você lembra dos saduceus, aquele povo que frequentemente no ministério de Jesus tentava pegar em algum erro. Frequentemente estava tentando acusar Jesus, tentando falar alguma coisa para que Jesus se perdesse nas suas falas. Esses líderes religiosos de Israel, eles estavam nem um pouco contentes. Sabe, os guardas, eles voltam e eles dizem, olha, um anjo apareceu, nós ficamos como se estivéssemos mortos, o que é um aparente desmaio, e o corpo não está mais lá. Esses homens, agora que não creem, eles tratam de inventar uma mentira. Uma mentira para que as pessoas em Israel não viessem a crer que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Olha comigo que o verso 11 começa a nos informar. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade contar aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiros aos soldados, recomendando-lhe que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e essa versão se divulgou entre os judeus até os dias de hoje. Veja, irmãos, os líderes religiosos chamam e eles inventam uma mentira. O verso 13 nos diz que a mentira é essa: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. É isso a mentira que eles inventaram. Olha, se alguém perguntar o que aconteceu, cadê o corpo de Cristo? Onde que está? Não, diz para eles que os discípulos dele vieram e roubaram enquanto nós estávamos dormindo. Irmãos, essa é uma mentira que você precisa ter mais fé para acreditar nessa mentira do que para acreditar na ressurreição de Cristo. Por alguns motivos muito simples. Primeiro, nós sabemos que os guardas romanos eram sem dúvidas as pessoas mais bem pagas nos dias de Jesus para realizar muito bem a sua função. Eles eram guardas romanos, o maior império que este mundo já viu. Eles jamais dormiriam no seu posto de trabalho, porque se eles dormissem, a própria vida deles estava em risco. Soldados romanos que dormiam eram condenados à morte. Certamente eles não dormiriam. A segunda razão pela qual certamente essa é uma grande mentira é que se eles estavam realmente dormindo, como eles viram que foi os discípulos que roubaram? Você não acha isso meio contraditório? A mentira é isso: vieram os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Mas como você sabe se é os discípulos se você estava dormindo? Você lembra alguma coisa que aconteceu essa noite, quando você estava dormindo? Quantas vezes você virou para a direita, para a esquerda? O que aconteceu 3 horas da madrugada? Você lembra? É meio difícil, né? Eu estava dormindo, eu não lembro de nada. Só quando os cachorros começam a latir lá e me acordo. Mas, fora isso, nós não lembramos de nada. O terceiro motivo que comprova que essa é uma grande mentira descarada, esdrúxula, é que se um deles acordou e viu, por que então ele não soou o alarme? Por que ele não disse: ei, os discípulos estão roubando, vamos fazer alguma coisa? Você acha que soldados que estavam sendo pagos para guardar o corpo de Cristo não fariam isso? E o quarto motivo é que eles poderiam ter escolhido outras pessoas para inventar essa mentira, sabe? Porque os discípulos não cola muito bem a mentira com os discípulos. Os discípulos eram medrosos. Na sexta-feira de noite, quando os guardas vieram, todos eles fugiram. Todos eles foram embora. Deixaram Jesus sozinho. Certamente, os discípulos seriam as últimas pessoas a tentarem roubar o corpo de Cristo. Mas veja que curioso. O mal prevalece em muitas ocasiões, não é? E aqui ele prevaleceu. Mateus nos informa no verso 15 que essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Mateus escreve seu livro 20 anos após a ressurreição de Cristo. Significa que durante pelo menos 20 anos, pessoas acreditaram nessa mentira. Uma mentira deslavada, uma mentira falsa. Mas muitos judeus acreditaram nela. Acreditaram nela. Irmãos, diante dessa mentira, aqui nós temos
a segunda razão do porquê a ressurreição de Cristo é importante. Porque ela fundamenta a nossa fé. Ela fundamenta a nossa fé. Crer em Cristo e crer que Cristo morreu pelos nossos pecados não é um salto no escuro. Não é você dizer assim, acredito em Cristo. Não, nós temos evidências bíblicas e evidências redacionais que mostram que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Que este evento foi um evento real. A tumba ainda está lá. Todos esses locais descritos estão em Israel. Você pode ir lá e você pode ver com seus próprios olhos. A tumba está vazia. Agora, você pode ir para o Oriente da Palestina e você vai encontrar a sepultura de Maomé. E você vai encontrar a sepultura de Mao Tse Tung. Você vai encontrar a sepultura dos grandes líderes religiosos das outras religiões. E se você cavar, você vai encontrar os ossos deles lá. Mas a tumba de Jesus está vazia. Ele ressuscitou. É um fato. Isso é um fato. Ele ressuscitou. Isso fundamenta a nossa fé. Isso mostra assim, eu tenho razões para crer em Cristo. Eu tenho razões para crer no que a palavra de Deus me diz. Jesus, ele vive. Jesus, ele vive. E isso me motiva a crer em sua palavra. Ele vive. Veja, a ressurreição de Cristo, ela não é importante apenas porque ela garante o cumprimento das promessas de Cristo, nem apenas porque ela fundamenta a nossa fé, mas também porque ela expande o reino de Cristo. Olha comigo o verso 16. Olha comigo o verso 16. Enquanto você vai olhando, eu quero falar com as crianças. Crianças, terminaram? Terminou? Vai em primeiro? Vocês estão vendo o segundo desenho, no segundo quadro? Tem uma escola, tem crianças conversando e tem um parquinho de diversões. O que a gente vai falar aqui, a gente tem falado como Jesus, ele ressuscitou, ele acordou no terceiro dia, no domingo de manhã. E por isso, nós devemos compartilhar essa notícia para outras pessoas. Onde a gente pode fazer isso? A gente pode fazer na escola, a gente pode fazer no parque de diversões, como essas meninas ali do meio estão fazendo. Tá vendo? Elas estão conversando, elas estão falando sobre Jesus. Isso é muito importante. A gente precisa falar sobre Jesus, tá? Então, pode pintar esse desenho e aí depois quero conversar um pouquinho com você sobre isso. Olhe comigo o verso 16. Nos diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando viram, adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus estava na frente deles, e alguns duvidaram. Será mesmo que é Jesus? E nesse momento Jesus aproxima-se deles no verso 18 e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Irmãos, a ressurreição de Cristo é importante para mim e para você, porque ela garante o cumprimento das promessas de Cristo, porque ela expande o reino, porque ela fundamenta a nossa fé, mas também porque ela expande o reino. Cristo, ele conquistou os reinos deste mundo quando ele ressuscita, e agora ele dá uma missão para cada um dos seus discípulos. Eu e você temos a missão de expandir este reino, fazendo novos discípulos. Fazendo novos discípulos. E veja, irmãos, esse é um dever. Essa não é uma opção. Evangelismo, discipulado é um dever. Se você faz parte do corpo de Cristo, você precisa fazer discípulos. É uma disposição natural. É isso que nós temos oferecido para vocês a oportunidade aqui no domingo de manhã. Ajudá-los nesse processo. Ajudá-los nesse processo de fazer discípulos. Porque não é uma opção.
Sabe, nós como liderança, a gente não quer chegar no dia do juízo, quando nós formos julgados por aquilo que nós fizemos, e Deus olhar e dizer assim, olha, vocês não treinaram pessoas para que cumprissem com a missão que eu dei para vocês. Jesus está dando essa missão. Ide, fazei discípulos, façam discípulos. Não é uma opção, façam discípulos. Se vocês creram em mim, se vocês creram na ressurreição, vocês precisam fazer novos discípulos. Nós temos consciência disso. Por isso nós estamos oferecendo a oportunidade para você, discípulo, aprender como fazer discípulos. É isso que nós temos feito no domingo de manhã. Porque nós também não queremos que você, no dia do juízo, quando estiver frente a frente com Deus para ser julgado segundo as tuas obras, seja cobrado. Por que você não fez discípulos? Porque essa é uma pergunta que vai acontecer. Porque todos nós temos esse dever de ir e fazer novos discípulos. De ir e fazer novos discípulos. É isso que Jesus está nos ordenando. E a pergunta que, óbvio que pode acontecer, como eu faço novos discípulos? Jesus ele dá a receita no verso 20. Ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É sobre você ensinar a palavra de Deus para outras pessoas. É sobre você fazer o que Jesus fez. Caminhar com pessoas. Compartilhar do evangelho com essa pessoa. E não tem como fazer isso sem conhecimento. Não tem como você compartilhar da palavra de Deus se nós, primeiramente, não conhecemos a palavra de Deus. Então, leitura da palavra de Deus, degrau número 1. Assim. Não tem como fazer novos discípulos se você não conhece a palavra de Deus, se você não lê a sua Bíblia, no mínimo, diariamente. No mínimo, 3 versos por dia, pelo menos. Coisas básicas assim. Não tem como você fazer novos discípulos se você não conhece a palavra de Deus. Degrau número 2. Não tem como você fazer novos discípulos se você não conhece os princípios que regem a palavra de Deus. Ou seja, se você não estuda outros livros que vão te ajudar a compreender a palavra de Deus. Não tem como nós fazermos novos discípulos se nós não criarmos esse hábito. Isso é um dever de todos os cristãos. É isso que Jesus está nos mostrando. Nós precisamos amar o Senhor, a ponto de crescer no conhecimento do Senhor, para primeiramente isso nos ajudar na nossa vida pessoal, e segundo, para que nós façamos novos discípulos. Os primeiros discípulos que você faz é na tua família, os teus filhos, tua esposa. Você discipula eles, e você não vai conseguir discipulá-los sem conhecimento. Mas depois disso, nós temos o dever de expandir esse reino, de aumentar esse reino com outras pessoas, com pessoas que nós conhecemos, das quais nós podemos compartilhar da palavra de Deus. Irmãos, que Deus nos ajude nessa tarefa. Que Deus nos ajude nessa tarefa. Que o Senhor nos ajude nas nossas dificuldades. Mude a nossa disposição para que nós venhamos olhar para aquilo que Ele fez para nós. Ele deu tudo, isso nos motive. Isso nos motive a fazer o mesmo para a glória dEle. Então lembre-se, a ressurreição de Cristo é importante, é um evento mais significativo. Se Jesus permanecesse naquela tumba, não adiantaria Ele ter morrido. A morte de Cristo só tem sentido com a sua ressurreição. Se Ele tivesse só morrido, a obra não estaria completa, mas Ele ressuscitou. E por isso nós podemos crer em todas as outras promessas que nós temos nas Escrituras. E por isso nós podemos ter um fundamento da nossa fé. E por isso nós podemos sair, expandir este reino, pregar o Evangelho, seja na nossa casa, seja fora no mundo, para que esse reino avance e cresça para a glória de Deus. Vamos orar?